Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Neste episódio estaremos falando sobre a respiração celular aeróbica. Já falamos no anterior sobre a transferência de elétrons para o NAD, para o FAD, falamos sobre a glicólise, falamos sobre a fermentação lática e acética. Então, nesse podcast, vamos iniciar falando sobre as mitocôndrias. As mitocôndrias são nossas organelas responsáveis pela respiração, pela produção de energia. São as usinas de energia das células eucariontes. Sempre pensando da seguinte maneira, que uma usina de energia ela precisa de uma força motriz de suas turbinas, para que a energia seja gerada. Então, por exemplo, uma hidrelétrica, ela usa a força da água para girar as turbinas e produzir energia. Uma usina eólica usa a força do vento para girar as pás e produzir energia. As mitocôndrias são usinas que vão usar a força dos prótons de hidrogênio. Então, a mitocôndria é uma usina movida a hidrogênio para girar as pás da turbina e assim produzir energia. É uma organela que tem uma forma de um bastonete, ela é compridinha, parece uma cápsula de remédio, tá? Ou também lembra um bacilo, uma bactéria bacilo. Ela vai variar de número de centenas, dezenas a centenas, dependendo do tipo celular, dependendo do gasto energético, tá? Então, células que gastam mais energia têm mais mitocôndrias e ela só está presente nas células eucariontes, lembrando que a origem da mitocôndria, assim como cloroplastos, pode ser explicado pela teoria da endossimbiose, que é aquela teoria em que as mitocôndrias um dia se derivaram de bactérias respiradoras que foram fagocitadas por uma célula eucarionte e a partir daí formou essa simbiose fantástica que nós temos até hoje, tá? Lembrando sempre que pela teoria da endossimbiose as mitocôndrias vieram primeiro que os cloroplastos, porque nós não encontramos células eucariontes apenas com cloroplastos, mas nós encontramos células com cloroplastos e mitocôndrias e apenas com mitocôndrias. Então isso indica que primeiro a mitocôndria foi englobada e posteriormente veio o cloroplasto, tá? A estrutura da mitocôndria é o seguinte: uma membrana externa que é lisa e uma interna que é dobrada, que é preguiada, que forma o que nós chamamos de cristas. E nessas cristas temos partículas elementares, que são citocromos e ATP sintase, que vão ser responsáveis pela terceira etapa da respiração, chamada de cadeia respiratória. O interior da mitocôndria é preenchido por um gel, por um líquido viscoso chamado de matriz. Ali nós temos várias enzimas, DNA, RNA, ribossomos, que são importantes para os processos, por exemplo, como o ciclo de Krebs. O DNA mitocondrial é mais um indício da teoria da endossimbiose, é uma organela que tem DNA próprio. É um DNA que permite com que essa organela se multiplique independente de ordens do núcleo, tá? E é um DNA que é transmitido de herança materna. Então a mitocôndria é exclusivamente materno, transmitida através do gameta feminino, do citoplasma do ovócito, que vai se tornar o citoplasma do zigoto. Tá? Então, de maneira geral, a nossa herança nuclear ela é compartilhada meio a meio de pai e mãe, porém a herança mitocondrial ela é de origem materna. E muitas doenças degenerativas, doenças do sistema nervoso, como Alzheimer, podem estar relacionadas com a herança mitocondrial. Tá? A função da mitocôndria é participar do processo de respiração celular. Respiração celular é quando as moléculas orgânicas reagem com o oxigênio e formam gás carbônico e água e libera muita energia. Essa energia, que é uma coisa abstrata, eu não tenho como pegar energia, mas eu tenho como armazená-la na forma de moléculas, e essas moléculas são chamadas ATPs. Tá? E os ATPs produzidos nas mitocôndrias podem ser usados em quaisquer atividades celulares, como divisão celular, como transporte através da membrana, tá? Como síntese proteica, entre outras funções. Tá? A respiração celular, então, ela produz energia a partir das moléculas orgânicas. A principal fonte é a glicose. Apesar de lipídios serem moléculas que produzem mais energia que a glicose ela tem a sua preferência, porque ela é mais fácil de ser utilizada e ela não produz substâncias tóxicas na sua degradação. Ela libera libera CO2 e água, enquanto lipídios liberam álcool, corpos cetônicos, libera
pode liberar radicais livres, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, tá? E as proteínas liberam amônia. Então, assim, a quebra de lipídio e proteínas, ela nunca vai ser preferencial da célula, sempre vai ser em segundo plano quando faltar glicose, tá? Então, uma equação geral da respiração celular seria C6H12O6, que é a glicose, mais 6 moléculas de oxigênio, produzindo 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água, liberando num total de 686 quilocalorias por molécula, que isso dá em torno de 38 ATPs. Se essa energia fosse liberada toda de uma vez, ocorreria uma explosão, uma lesão celular e a célula não suportaria. Então ela é liberada gradativamente e essa energia é armazenada na forma de ATP. Tá? O ATP, como eu disse, é o trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato, nada mais é do que um nucleotídeo de RNA formado por uma base nitrogenada adenina associada a uma pentose ribose, adenina mais ribose forma adenosina, tá? Ligada a um fosfato. Então, adenina, ribose e o fosfato é um nucleotídeo, ou AMP, adenosina monofosfato. De fosfato tem 2 e a ligação energética entre o terceiro e o segundo fosfato, entre o ADP e o próximo P, o fosfato inorgânico, que acumula energia para as reações. Tá? Uma vez produzido esse ATP pode ser transportado e utilizado pela célula. O processo de produção de ATP é um processo chamado de fosforilação, porque um fosfato está sendo acrescentado, tá? Fosforilação oxidativa, porque é uma produção de ATP através da oxidação da glicose. A respiração aeróbica ela usa o O2 e produz 38 ATPs. Esse número é discutível, né? Nós já conversamos sobre isso, que pode ser 30, 34, 36, mas o tradicional é 38. Estudos mais modernos, né, indicam 30 ATPs, porque o NAD ele gastaria uma certa quantidade de ATP para entrar na mitocôndria, para chegar até o local. Então não seria ali 3 ATPs por NADH formado, mas para o vestibular, o tradicional continua sendo 38 ATPs. As 3 etapas da respiração aeróbica são glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. É importante saber onde ocorre cada uma delas. Glicólise no hialoplasma, ou seja, fora da mitocôndria. Ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. E cadeia respiratória na membrana interna, nas cristas mitocondriais, naquelas partículas elementares. Tá? A glicose, como nós já comentamos no podcast passado, é a quebra da glicose no citoplasma, originando 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico. C6H12O6, formando 2 C3H4O3, produzindo ali 2 NADH, porque elétrons e hidrogênios escaparam. Toda vez que há quebra de molécula, oxidação, elétrons e hidrogênios escapam. Eu não posso perder esses elétrons e hidrogênios, porque eles serão usados na produção de ATP. Então, formam-se 2 NADH e 2 H+, ainda permanecem liberados, né, permanecem soltos. Ok? A partir da quebra da glicose, que liberou 4 H+, 4 prótons, 2 deles são capturados pelo NAD, formando NADH. Outros 2 permanecem soltos, como eu acabei de comentar. A molécula de glicose usa 2 ATPs para ser quebrada. Então, gastei 2 ATPs antes de começar o processo. E no final eu produzi 4. E o meu saldo da glicólise são 2 ATPs. Depois que a glicólise encerrou, vamos lembrar, se tem oxigênio, continua para a respiração. Se não tem oxigênio, o NADH devolve para o piruvato, virando ácido lático, ou então existe uma descarboxilação do ácido pirúvico, tá? Formando acetaldeído, e aí o NADH devolve para o acetaldeído, formando etanol. Então, aí, diferença da fermentação lática alcoólica, assunto do podcast passado, tá? Mas no caso aqui tem oxigênio, então neste caso o piruvato e o NADH entram na mitocôndria, lembrando que eles estavam no hialoplasma, e o processo continua. Na matriz mitocondrial vai existir o ciclo de Krebs. Porém, o ciclo de Krebs só se inicia com a molécula-chave, uma encruzilhada metabólica que a célula enfrenta, que é o acetil-CoA. Se não tiver acetil-CoA, não tem ciclo de Krebs. E nós não temos acetil-CoA, nós temos ácido pirúvico, piruvato. Uma diferença importante.
O piruvato tem 3 carbonos, C3H4O3. O acetil-CoA tem 2 carbonos. Então, para que nós possamos quebrar o piruvato, transformar o piruvato em acetil-CoA, temos que fazer um processo de descarboxilação, tá? Retirada do CO2. Então, a equação fica 2 piruvatos mais 2 moléculas de coenzima A, lembrando que essa coenzima A é derivada da vitamina B5, ok? Mais 2 NAD+, que seria um NAD oxidado, resultando em uma descarboxilação, uma retirada de 2 CO2, produzindo então acetil-CoA, libera hidrogênios e elétrons que são capturados pelo NAD+, formando NADH, 2 CO2 e também 2 hidrogênios livres. Agora eu tenho acetil-CoA. Essa é a chamada fase preparatória do ciclo de Krebs. Nesta fase preparatória, o piruvato é transformado em acetil-CoA, ocorre a liberação de CO2, ocorre a produção de NADH. Não ocorre produção de ATP nessa etapa. Repito, não ocorre produção de ATP nessa etapa. Grava isso aí, tá bom? Vamos para a próxima etapa, então. No ciclo de Krebs, o acetil-CoA vai entrar, tá? E a hora que o acetil-CoA entrar, ele tem 2 carbonos, ele vai encontrar no ciclo de Krebs o seu anfitrião, que é o ácido oxalacético ou oxalacetato, que tem 4 carbonos. E quando o acetil-CoA abraçar o ácido oxalacético, eles irão formar uma molécula de 6 carbonos, porque o acetil-CoA tem 2 carbonos, o ácido oxalacético tem 4 carbonos, e o abraço gostoso dessas duas moléculas promove a formação do ácido cítrico ou citrato, tá? Que tem 6 carbonos. Por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico, porque é essa molécula que é formada da junção do acetil-CoA com ácido oxalacético. A partir daí, o citrato, ou ácido cítrico, ele precisa voltar a ser ácido oxalacético para o ciclo recomeçar. Então começa uma série de processos de descarboxilação, ou seja, perda de CO2, desidrogenação, perda de hidrogênios e elétrons. Ao todo, são duas descarboxilações, tá? E são 4 desidrogenações, formando 3 NADH e um FAD, né? Não tinha mais NAD para pegar os hidrogênios, então o FAD foi chamado, ok? Então cada molécula de acetil-CoA produz 2 moléculas de CO2, 2 descarboxilações, 3 moléculas de NADH, 1 molécula de FADH2 e 1 ATP. Em alguns livros, esse ATP pode se referir a GTP, que é a mesma coisa. A única diferença é que a adenina do ATP é a guanina, a base nitrogenada. A sigla muda, ATP vira GTP, mas a função é a mesma. Tá? Então a gente às vezes pode simbolizar esse ATP, esse GTP como sendo um ATP. Tá? Então cada molécula de acetil-CoA, 2 descarboxilações, 4 desidrogenações, sendo que 3 viraram NAD e 1 virou FAD, tá? E uma produção de ATP. Como são 2 moléculas de acetil-CoA, eu vou multiplicar por 2 todos esses números, porque eu vou girar no ciclo 2 vezes. Tá? Sendo assim, no total nós vamos ter 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. Se a gente lembrar da equação lá do começo, entrava glicose e oxigênio, saía 6 moléculas de CO2. Então, com o final do ciclo de Krebs, nós já temos toda a origem das moléculas de CO2. 6 moléculas de CO2, sendo que 2 são originadas na fase preparatória e 4 são originadas ao final do ciclo de Krebs. Tá? A partir daí, todos aqueles NADs e FADs produzidos durante o processo vão para a terceira etapa nas cristas mitocondriais. Então, 2 NADH, que veio lá da glicólise, 2 NADH, que veio lá da fase preparatória, os 6 NADH produzidos no ciclo de Krebs e mais os 2 FADH2 vão para as cristas mitocondriais, tá? Os hidrogênios são liberados e capturados, e eles perdem seus elétrons para moléculas chamadas de citocromos. Nesse processo, tá,
o oxigênio ele inicia essas reações. Então o oxigênio chega na crista mitocondrial e ele começa a oxidar os citocromos. Então oxida o primeiro citocromo, que oxida o segundo, que oxida o terceiro e por fim esse citocromo acaba oxidando o NAD e o FAD, ou seja, roubando elétrons e hidrogênios. Cada vez que um elétron passa pelo citocromo, ele bombeia um H+, um próton de H+, para o espaço intermembrana. Então eles ficam ali aprisionados, como se fosse um cativeiro, um pequeno espaço onde eles ficam apertados. Tá? Vai chegar um momento que a concentração de hidrogênios no espaço intermembrana é muito alta. E para que ele possa se livrar daquela alta concentração, do meio hipertônico, e retornar para a matriz mitocondrial, para o meio hipotônico, o único local disponível para que haja essa passagem de prótons é uma proteína chamada ATP sintase. Então, por difusão, eles voltam para o interior da mitocôndria e giram um complexo chamado de ATP sintase, que é essa proteína. Cada vez que o hidrogênio passa pela ATP sintase, uma molécula de ADP se liga forçadamente a uma molécula de PI, tá? Um fosfato inorgânico, e assim há a ligação forçada, a ligação altamente energética, formando o ATP. Tá? Os prótons de H+ se ligam ao seu aceptor final, que é o O2, que estava lá puxando os elétrons. Então o oxigênio pega os elétrons do citocromo, pega aqueles prótons de H+ que passaram pela ATP sintase e juntos formam a água. A água é o destino final dos elétrons e hidrogênios da glicose. Tá? Então, a equação da formação da água ficaria: a cada 4 hidrogênios que passam pela ATP sintase, cada 4 elétrons que são roubados dos citocromos, uma molécula de oxigênio se juntam a eles para formar 2 moléculas de água. Nós podemos fazer uma conta rápida da respiração para a gente ver se vai dar 38 ATPs. Então a glicólise ela gasta 2 e produz 4, no total são 2 ATPs. O ciclo de Krebs produz 2 GTPs, que são equivalentes a 2 ATPs. A cadeia respiratória, no total, ela vai contar com 10 NADH, sendo que desses 10 NADH, 2 vêm da glicólise, 2 da fase preparatória e 6 do ciclo de Krebs. Cada NADH equivale à geração de 3 ATPs, portanto nós teremos 30 ATPs. Tá? 2 FADH que são encontrados, são produzidos apenas no ciclo de Krebs. Não temos FADH ou FADH2 nem na glicólise nem na fase preparatória. Cada FADH2 vale 2, total de 4 ATPs. Somando tudo, nós teríamos 38 ATPs nesse caso. Tá? Então, pessoal, é isso. Claro que é um processo complexo, claro que é importante a revisão. Peguem a apostila, revejam os slides, escutem o podcast, revejam o vídeo da aula dessa explicação, tá? Que eu tenho certeza que essa matéria vai fixar na cabeça de vocês. Como esse podcast ficou um pouquinho longo, eu vou fazer a música, tá? A paródia lá da burguesinha, do Seu Jorge, no próximo podcast. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado pela paciência, por ouvir o podcast até o final e aguardem a música do próximo podcast, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.